Boa noite a todos, irmãos e irmãs. E hoje o tema é justamente a mensagem que foi entregue a cada um de vocês. E eu tentei fazer de uma forma carinhosa uma interpretação em cima do que o Emmanuel traz. Eu não sei se todos conhecem esse livro, Fonte Viva, que é onde o Emmanuel comenta passagens da Bíblia, né? Então ele traz para nós hoje, no capítulo 26, Tiago 2,18: e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. E o capítulo Obreiros sem fé. Eu acho que da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre trabalho. E quando eu me deparei com esse capítulo, não que isso tinha alguma coisa a ver com a última vez que aqui estive, mas é uma coisa que vem me chamando muita atenção, e que eu disse daquela vez que foi um susto falar sobre trabalho, foi mais uma vez me deparar com um assunto que tem a ver com o trabalho e agora tem a ver com a fé. A fé no trabalho. A obra sem fé. Mostrar a minha fé através da minha obra, das obras. Por que esse tema tão presente dentro da casa espírita, dentro do nosso convívio? E aí eu leio o capítulo, que aí a gente vai desenrolar um pouquinho sobre a mensagem, sobre os títulos, né, os temas. A gente se depara que assim, não é a nossa realidade dentro do centro espírita, e não só dentro do centro espírita. Eu trouxe isso para fora das minhas atividades do centro, levei para os meus trabalhos, o meu ofício, que é o que me traz o dinheiro para viver, para sobreviver. Tirei dali, levei para dentro da minha casa, que é o meu outro ofício, que não me traz renda, mas tem pessoas que dependem de mim. Tirei dali e levei para os meus momentos de lazer. O que seria... O que ele quer dizer com fé, com obras? Qual o momento que eu estou me dedicando ao trabalho realmente? Envolvimento, comprometimento. E aí a gente tem um bocado de coisa para discutir. E acredito que cada um de vocês, levando a mensagem para casa, vai também reler e chegar talvez em conclusões diferentes, ou talvez nas mesmas, ou mais ou menos. Cada vez que a gente lê, a gente tira um pouco mais de recurso, né? E para falar de obreiro sem fé, eu pensei primeiro em falar em obreiro, depois em fé. E uma figura que a gente tem que começar por ela, que não tem como ser diferente, é a figura de Jesus. Para depois a gente chegar nas conclusões nossas, né? Primeiro a gente tira a base. Qual que é a base? Em quem que eu vou me identificar, ou procurar identificar? Aquele que é nosso modelo e guia, não é mesmo? Jesus é um marco, é um símbolo, é uma realidade de obreiro, de trabalhador, incansável, e de uma fé que não tem como mensurar, que é o nosso destino, que é aonde a gente ainda vai chegar. Hoje, talvez, ainda não, mas todos que aqui estão, provavelmente encarnados e desencarnados, têm nessa figura de trabalho, de fé, de coragem
e de sinal de, para nós, que está tão longe, a perfeição relativa. E dentro dessa imagem, dessa figura, a passagem de João, no 5,17. O meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Uma passagem muito comentada, muito exemplificada e que não tinha como ser diferente também. Porque mostra uma fé, uma coragem e um trabalho, que eu não sei se vocês se recordam, mas essa passagem, ela se refere à passagem onde Jesus estava por Jerusalém, passando pelo tanque de Betzata, que é uma cidade de Jerusalém, e esse tanque, onde ao redor desse tanque viviam cegos, coxos, pessoas com deformidades e com necessidades de toda forma. E que ali eles ficavam aguardando o momento do mover das águas. O mover das águas significava na época, para eles, a passagem do anjo, que aí aquele que caísse na água primeiro, e ainda tinha essa disputa, né? Porque não bastava você ter fé e acreditar que era o anjo que descia, que passava pelas águas, mas aquele que caísse primeiro seria curado. E ali eles ficavam por dias, meses. E Jesus, ao passar por aquele lugar, ao ver um homem, e a qualidade que Jesus tinha, né, de conhecer o íntimo, e ele tinha essa ciência de que muito tempo aquele homem ali estava. E ele diz a esse homem que ele se levantasse, pegasse o seu catre e seguisse em frente. E a partir daquele momento ele estava curado. E assim ele fez. E esse homem encontrou, na época, com os sacerdotes, e foi questionado quem que tinha feito aquilo, quem que tinha curado, porque a polêmica toda é que era um dia de sábado. Que essa polêmica a gente conhece também, não é novidade. Então Jesus curou aquele homem no dia de sábado. E por isso ele foi perseguido, ele fez parte do julgamento. Em que momento que ele deixou de curar alguém por ser sábado ou o que for? Já é um sinal de um trabalhador incansável. E outra, a fé que ele tem no Pai, no Criador, que perpassa todos os pensamentos que a gente vai tirando de conclusão sem ser real, sem ser a realidade, que é uma interpretação nossa. E ele foi mostrar e exemplificar, sem medo algum de expor ou se expor naquele momento. Enquanto isso, a gente por muito menos desiste de muita tarefa, vira as costas e desanima. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? Jesus. Não tem como usar outro exemplo aqui. A partir dele aí vem N exemplos. Paulo, Pedro, todos os outros. Mas qual que é o modelo? Jesus. A partir dele, sim, vem outros homens de coragem, outros seres de coragem, não é mesmo? E entrando no que o Emmanuel traz para nós, ele diz aí: em todos os lugares vemos obreiros sem fé, espalhando inquietação
e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início, e ainda murmurando, porque sempre nós temos uma justificativa. A gente também não abandona sem tentar explicar, né? Para quê? O mundo não presta. Não sei se é uma realidade, se vocês já escutaram ou não com essas palavras, mas trabalhadores que vêm, que querem e de repente desanima. Primeiro percalço, o primeiro problema, a primeira situação dificultadora, aí ele já desanima. Ele desanima e ele começa a desanimar se existe um grupo. E que é uma coisa que me chama a atenção também. Esse trabalhador desanimado, será que ele não está trabalhando para outra frente? Outra frente de trabalho? Nós vamos falar mais para frente. Nós estamos nos deixando vencer diante das dificuldades. E às vezes essas dificuldades não são apenas de dentro da casa espírita. São dificuldades que a gente começa a criar fora. Então, o nosso momento de dedicação, a gente começa a criar dificuldade para não estar presente. E eu falo de experiência própria. Porque dificuldade, às vezes, lá em casa para sair, é um monte. A casa é cheia. É um monte de criança pequena. É um monte de gente. E é coisa para resolver o tempo todo. Parece que não, mas quem tem uma casa, que tem uma família um pouquinho mais povoada, a minha é, porque a minha é os filhos agregados, é um conjunto de gente lá, né? E aí cada hora tem um detalhe, e aquele detalhe acontece, às vezes, tem semana quando a gente ouve falar assim, parece que tudo conspira para eu não ir no centro. E aí você começa a achar que é perseguição da sua cabeça, né? Ah não, esse negócio de espiritismo eu estou ficando doido. Agora tudo não é verdade, acontece. Um passa mal, um começa a dar dor de barriga, o outro começa a querer, não, só quer colo, não quer que você saia de jeito nenhum. Aí você pensa em levar, mas não tem como levar naquela hora, que aí vai atrapalhar a sua dedicação à tarefa. Você tem que fazer escolhas. Você tem que escolher entre dedicação exclusiva àqueles que estão ao seu lado e a dedicação aos seus todos outros irmãos que estão ao seu redor. Não é fácil, não. É uma tarefa difícil. E aí? Qual a coragem que nós estamos tendo hoje? Não é mesmo? E o Emmanuel diz assim: compromete-se em deveres comuns e sem qualquer mostra de persistência se faz demissionário de obrigações edificantes. Ninguém foi na minha casa para me chamar para fazer nenhuma tarefa dentro da FEAC. Ninguém foi lá falar assim, fulano, você tem que ir. O Daniel, você tem que ir, que você precisa. Se você não for, como é que vai ser o seu futuro? Não me lembro de ninguém ter me chamado, ter me convidado para assumir nada. Eu só me lembro, sim, da minha necessidade de buscar estar em harmonia, de começar a entender o que o trabalho faz com a minha experiência, com a minha vida e com o meu crescimento. Qual que é a necessidade de estar lá diante de outras pessoas com outras experiências? E
e que no fim o entendimento é que eu estou ganhando. Na verdade eu estou doando tão pouco e perto do que eu estou ganhando. Só de experiência, só de ver, só de conviver com outras pessoas. Como é que fica essa nossa história? Aí eu entro para casa, eu venho aqui, o que nós temos de tarefa aqui na casa? E aí de repente eu me demito. Eu saio, eu entro, faço um alvoroço e que eu vou trabalhar, que eu estou animado, e eu não persevero. Eu mesmo, do mesmo jeito que eu trouxe a carteira para Jesus assinar, eu já falo com ele, me devolve, que eu não quero não, que isso aqui está muito difícil. Eu não consigo, eu não posso, tem isso, tem aquilo outro. Será que as escolhas que nós estamos fazendo hoje são as melhores? Será que às vezes aquele momento de dedicação que é mínimo e que a gente entra em harmonia com os amigos espirituais e que eu abro mão disso por conta de qualquer outra coisa mundana? Será que eu estou fazendo a escolha certa? É uma grande dificuldade a gente chegar na resposta, né? Ainda mais se a gente pensar com o pensamento da carne, né? Quando a gente esquece que nós somos espíritos. E esse momento que a gente esquece, eu fico pensando assim, eu acho que eu estou esquecendo que eu sou espírito também. Eu não sou só espírita, eu não sou só o frequentador, o trabalhador espírita. Não, eu sou o espírito. Eu estou agregando valor. Isso faz parte da minha existência. Tem que fazer parte. Porque se eu não tiver na tarefa, no trabalho, na dedicação e angariando bons recursos, eu posso estar em outro lugar me afinizando com outros recursos não tão positivos assim. Eu vou atrasar, retroceder jamais, mas eu vou estagnar onde eu estou. E o nosso prazo está acabando. O nosso prazo está acabando. Olha a dificuldade para reencarnar hoje. Cada dia que passa e que vai embora é menos um dia. E isso, nós tivemos uma reunião antes da reunião mediúnica e o Armando Falcone estava falando sobre isso, que os espíritos vêm falar e vêm abrir os olhos dele e de todos os outros. Cada um dia que passa é menos um dia de oportunidade, de crescimento. E a fila de lá para cá, o negócio está feio. É muita gente querendo vir para acertar o que tem que acertar, porque o planeta está modificando, vai modificar, e aonde que nós queremos ficar? Enquanto nós estamos aqui, tem um monte. Lembra da passagem? Não era o primeiro que caía no tanque, que ia ser curado? Nós já estamos dentro do tanque, como se fosse isso. A nossa oportunidade é hoje. Nós vamos ficar esperando quanto tempo essa água movimentar para a gente ter a oportunidade de pular de novo? Não sei. E isso me preocupa. Me preocupa porque às vezes eu sei que eu não estou dando conta, eu não estou fazendo o que eu tinha que fazer. Significa que a gente tem que deixar de viver, deixar de ter o lazer? Não é isso. Não é isso que é o significado. Nós estamos na carne, nós também carregamos carne. A gente também vai viver o que é do mundo, mas viver do mundo sem ser do mundo.
ter o seu momento de lazer, mas ter o seu pensamento fixo, forte, persistente, cumpridor das suas tarefas. Em que eu posso ser útil durante o meu momento de lazer? E isso é algo que tem como cada um de nós fazermos. Nem que seja com prece e relâmpago. Mas o que seria isso? Ninguém vai ficar rezando o tempo todo, porque a gente não vai lembrar. Não adianta a gente chegar aqui e falar que não, nós temos que fazer prece o tempo todo. Não é verdade, isso não vai acontecer. Mas se a gente vigiar os pensamentos e os acontecimentos, ao passar uma ambulância a gente tem como direcionar um pensamento positivo. Ao ver uma pessoa caída no chão, ou deitada ou dormindo, é uma pessoa que está alcoolizada, ou o que for, mora na rua, eu não posso fazer nada por ela, não tem R$1 no bolso. Qual que é a verdade de hoje? A gente bate a mão na carteira e tira lá 100, R$200 e joga pro alto? Não é essa a realidade que a gente vive. Mas a realidade do pensamento positivo, da prece por aquele que precisa, de solicitar amparo para aquele que está precisando, e não só dele que está caído, mas sim aquela turma que às vezes está em volta dele, que está também com os olhos vendados, né? Com pensamentos negativos, seres que a gente não consegue enxergar, mas que a gente tem certeza que ele está ali, a gente pode fazer uma prece por ele. Então tem muito trabalho. Se vigiar, utilidade nós temos 24 horas. Não é mesmo? E aí, ele diz assim: aproxima-se da fé religiosa para desfrutar-lhes os benefícios. Entretanto, logo após, relega ao esquecimento, asseverando: tudo isto é mentira e complicação. Eu busquei o Espiritismo pela dor. Eu não nasci numa casa espírita, numa família espírita. Para dizer a verdade para vocês, lá em casa é, desculpa a palavra, uma bagunça. Não a minha casa, minha família hoje constituída, mas minha casa de onde eu venho. Porque já foram espírita, deixaram de ser espírita, foram, é isso, é aquilo, era católico de base, de repente está numa igreja evangélica. Não tem nada contra nenhum ponto religioso, nenhuma forma de interpretação. O que eu peço para eles hoje ainda é: siga alguma coisa. Para de ficar pulando de galho em galho. Coragem. Parece que aperta um pouquinho. Não, aqui já a obrigação já apertou demais. Eu vou para lá, que lá está com mais facilidade. Eu falo isso para os meus pais. Eles deveriam estar me puxando a orelha hoje por algum motivo, talvez. Mas não é. Nós não somos espíritos. De quantos anos cada um aqui tem como espírito? Não sabemos. E cada um sabe da necessidade que sente. Então hoje, o que é comum também? Sempre foi. No meu curto tempo de espiritismo eu vejo isso acontecer. Eu busco a casa, tem que ir lá hoje tomar um passe, tomar uma água fluidificada para dar uma sacudida, porque eu baixei a guarda. Só isso que eu vim fazer. Eu quero meu benefício e daqui eu vou embora e vou seguir meu caminho. E o meu compromisso em manter o meu padrão vibracional, em manter aquilo que eu ouvi, aquilo que eu li, em seguir os passos de Jesus. Cadê o meu compromisso? Aí, o que acontece? Quando eu melhoro
E aí as obrigações vão chegando, né? Porque a gente procura a casa, a gente começa, não, vou entrar numa tarefa. Eu ouvi na palestra que durante a tarefa eu sou amparado, eu recebo boas vibrações, energias, e aí eu vou fortalecendo. De repente, quando na tarefa começa a me cobrar mais a minha presença e mais as minhas atitudes, aquilo é demais. Eu não vou voltar lá não, porque agora eles estão achando que eu sou empregado deles, velho. Que agora eu tenho que chegar lá na hora certa, que agora eu tenho que cumprir com isso ou com aquilo, porque eu já estou bem, então eu não preciso mais da religião. Aí eu vou embora e me ocorre tudo outra vez, e eu volto de novo, ou eu vou para uma outra casa religiosa, uma outra forma de estudo, ou para um lugar que não preciso de estudar. Eu vou para algum lugar onde vão me recolher, me acolher, me receber bem, e se possível não me dar nenhuma obrigação, que eu sou carente, eu sou dependente, e com isso eu não aprendo a caminhar com as próprias pernas, porque a doutrina espírita traz para nós ensinamentos para cada um de nós caminharmos com as próprias pernas em direção a Jesus, sem ter necessidade de ninguém estar te falando, você tem que passar por aqui. Não, o caminho já está sendo dado, te fortalecendo e te orientando conforme a vida de Jesus. Caminhar com as próprias pernas. Essa seria a nossa meta. Aí eu prefiro ir embora, né? Isso tudo é mentira. Agora é tudo mentira. Como que fica? Quais são as nossas escolhas? Será que a gente só vai procurar quando na angústia, quando no sofrimento? Será que nessa casa não tem felicidade? Felicidade para se vir, para vir para cá com interesse de eu estou ótimo, eu vou compartilhar o quanto eu estou bem. Que dia que a gente passa a vir a casa, não por só a necessidade de sair daquilo energizado, mas o dia que a gente vem assim, não, eu vou levar um pouquinho do que eu tenho hoje, que eu estou muito bem, e lá eu vou trocar as minhas energias, porque por mais bem que a gente esteja, nós vamos chegar aqui, se eu estou muito bem carregado, eu vou ser renovado, as minhas energias servem para alguém. E aí tem um grande detalhe que a gente comenta muito lá na FEAC, eu não sei aqui se vocês têm esse comentário, essa instrução. Os trabalhadores que lá estão, a notícia que nós temos é: aonde nós passamos, se nós estamos sintonizados, os amigos espirituais estão retirando de nós o que é bom para utilizar em quem precisa. Então você está trabalhando sem saber, ou sabendo a gente já está, né? Porque já foi falado, mas sem esforço. Se você passa em frente a uma casa, um hospital, sempre tem uma equipe espiritual trabalhando por aqueles doentes. E se você é uma pessoa que está bem, você vai ser um doador de fluido para ajudar aquelas pessoas que ali estão em sofrimento, que são seus irmãos. Existe a questão de trabalhar na reunião mediúnica. E aí,
quando a gente vai para casa, a casa não para, né? A casa espírita não para. Ela continua tendo sessões mediúnicas. E já teve notícia de vez da equipe espiritual passar nos trabalhadores da reunião mediúnica, e poucos são os que têm condição de voltar para a casa espírita para continuar trabalhando na madrugada. Então onde que nós estamos com a cabeça? Onde que está a minha cabeça? Será que eu sou um desses trabalhadores hoje que quando a equipe espiritual vai lá em casa me buscar para ir para o trabalho, eu não estou em condições de ir? Por que eu não estou em condições de ir? Olha que obreiro sem fé. Se eu não estou em condições de ir ajudar, eu estou em condições de quê? Eu estou para onde? Quando o meu corpo está descansando, para onde que eu estou indo? Então eu acordado, tento me controlar, estudar, entender isso e aquilo. Eu durmo o corpo, eu me desprendo do corpo e faço tudo aquilo que eu não tenho coragem de fazer acordado. Que trabalhador sou eu? Então, às vezes, a gente reprime algumas coisas porque o outro vai ver. Eu não vou lá em Matias, não vou fazer nada demais não, porque o Jorge me conhece. E ele também frequenta lá a FEAC. E se ele me ver fazendo isso assim, ele vai falar, e aí, então quer dizer que eu me reprimo, mas aí na hora que eu desdobro, eu faço o que eu quero. Vou para onde eu quero. E executo tudo aquilo que o meu coração está mandando. Complexo isso. É muito complexo isso. Que espírita sou eu? E aí eu vou me perguntando, porque quando a gente tem essas notícias do plano espiritual, olha, a equipe esteve na casa dos trabalhadores, porque não fala qual trabalhador foi, né? Lógico, eles são muito caridosos para isso. Eles têm um amor muito gigante para isso, porque se fosse nós, às vezes a gente ia apontar, né? O espírito fulano de tal, nós fomos lá na residência onde você está, e você não estava pronto para trabalhar. Se fosse inverso, né? Nós estamos evocando, então, se fosse assim, você não estava pronto onde você estava? Eles não são assim, mas nós na carne temos coragem de cobrar um do outro, né? Isso aí com certeza temos. E aí, como que fica quando a gente tem essas notícias? Será? Porque aí não precisa ninguém apontar para mim, para ele, para o outro. A gente vai pensar no nosso íntimo, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, com o que eu estou me afinizando, qual que é a minha coragem, mesmo? E a gente não tem como esconder, né? De nós mesmos, não tem como. Eu escondo de todo mundo aquilo que eu penso no íntimo, mas de mim, impossível. E quando pensa que não, a gente se depara um dia cinza, uma encruzilhada, vários caminhos, cinza, vê que assim, vegetação morta, né? Isso não é um dia florido. E o Emmanuel diz: e transita de situação em situação entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Por isso um caminho sem cor, para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Essa já é uma frase que eu copiei, não é do Emmanuel. Aí eu chego aqui, eu estou nesse dia
ou acordado ou em desdobramento. Aí, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve, né? Você vai para qualquer lugar. E a maioria das vezes, essa do que qualquer caminho serve também tem um outro detalhe. Nós vamos para onde nos afinizamos, né? Então eu acho que se me oferecer 3 caminhos, eu não vou escolher um por acaso. Eu posso até imaginar que é por acaso. Ah, vou por esse aqui que tanto faz. Só que aquele ali é porque tem atração para onde nós estamos indo. Não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé, no poder divino e no teu próprio esforço. Fé sem obras. O que adianta para nós só a adoração? Isso é para cada um pensar. E quando eu digo só adoração, às vezes não tem necessidade de estar numa tarefa na casa espírita, porque eu não disse que fora da casa espírita a gente trabalha também? Então, que fé é essa que eu vou ter sem ter nenhuma obra, sem participar como co-criador do universo para energias salutares, para minha casa, para os vizinhos, para um evento que eu estiver, para o meu emprego, na hora que eu chego? O que eu estou trazendo para aquele lugar? Qual que é a minha parte? O que eu estou doando? Eu estou trabalhando em prol de uma harmonia, ou eu estou trabalhando em prol de nada? Ou eu vou somente por obrigação? Mas eu tenho muita fé. Eu tenho fé que tudo vai dar certo, mas eu não movo uma palha, um dedo, um pensamento, um disparo de luz para ninguém. Mas eu tenho fé que tudo vai dar certo. Pode acreditar que tudo vai dar certo, mas eu não tenho coragem de fazer nada para que dê certo. E aí, o que a gente entende por trabalho? Trabalho, será que é só a atividade que vai me dar recurso financeiro? Será que é só atividade? Não, lá no centro eu tenho um trabalho. Ou é com as crianças, ou é com evangelização, ou é com assistência social. Enfim, lá eu tenho um trabalho. Só esse é o meu trabalho? E aí a questão de 675, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Pergunta Allan Kardec. E a resposta é não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E não é isso desde o momento do início da palestra? Qualquer momento eu posso estar trabalhando. E detalhe, sem saber. Basta ter o pensamento focado, ter as energias voltadas para os amigos espirituais, para o meu mentor, o pensamento positivo que as coisas vão dar certo. E tudo na sua vida vai dar certo? Não, mentira. Você vai ter todos os tropeços que tinha que ter. Como você vai conduzir cada coisa que te acontece é que é o diferencial. A doutrina espírita não promete que você, se você estiver alinhado com a casa espírita, nenhum parente seu vai morrer, tá? Você não vai sentir essa tristeza, porque para nós ainda é uma tristeza.
A gente sente saudade. Mas eles não sentem saudade quando reencarnam também? De lá para cá? Então isso nós estamos dentro do padrão normal. Mas se você tiver na doutrina espírita, você vai entender que você é um espírito, reencarna e está lá, e está no mundo espiritual, lá é a sua verdadeira casa, então você não tem sofrimento. É verdade? Não. Ah, que se o seu pai, seu filho, sua mãe tiver um câncer, está sofrendo, você não vai sentir dor com ele. Porque você vai entender que ele é necessário ele passar por aquilo. Então, para você vai ser tranquilo. Não tem isso. Tem sim acreditar e conhecer que existem coisas que nós temos que passar. Nós vamos ter que realinhar pensamentos e coragem, entrega. E isso a gente tem. Isso a gente tem. Então, trabalhar, a gente trabalha o tempo todo, levando uma mensagem de coragem, levando pensamento de força, passando pela rua, tendo pensamentos positivos para aqueles lugares que a gente sabe que está necessitando. E quando em desdobramento, quando em sono, podem ter certeza, vocês estão todos acordados. Só o corpo vai deitar. Só o corpo vai dormir. A necessidade nossa, espírito, não é a mesma do nosso corpo biológico. E aí você vai, nós vamos para onde o nosso coração está pedindo que nós vamos, para onde nós afinizamos. Não é mesmo? Não seria bom a gente despertar todo dia? E apesar de que eu não sei como foi o despertar de hoje daqui, de Matias, se teve sol, se foi meio nublado, porque lá em Juiz de Fora está meio cinza, né? Então assim, no final da tarde deu uma melhoradinha. Mas, independente se está chovendo, se está cinza, trovoada, o que, é a gente ter aquilo ali na alma. Despertou mais um dia. Gratidão. Eu tive que escrever gratidão ali, não é para vocês lerem, não, é para eu ler e saber que é gratidão. Estar grato, ser grato ao Criador pela oportunidade de aqui estar, de ter os recursos que tem para evoluir, para ir no caminho, para buscar o caminho correto. Gratidão. Somos ingratos. E quem diz que somos ingratos, quando eu falo somos ingratos, Divaldo fala que quando Joana convidou para falar sobre gratidão, não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, e ela disse, num determinado dia, nós vamos escrever sobre gratidão. E aí ele conta que ele ficou assim, mas Joana, gratidão? Mas eu não consigo escrever nenhuma página sobre gratidão. Eu vou começar a escrever e vai acabar o meu vocabulário, eu não tenho condição. Aí ela virou para ele e falou assim, porque você é muito ingrato. E ela não escreveu só uma página. E aí, se ele é um ser ingrato, aí eu já vou me colocando no meu ponto de partida, onde que eu posso estar. Eu sou ingrato. Eu não acordo assim todo dia, para falar assim, amanheceu o dia, clareou o dia, ou o que for, que felicidade, vamos para cima, hoje nós vamos ter muita coisa para fazer. Quem dera, tem dia que eu esmoreço, aí o dia raiou, você, nossa, dá aquele pensamento, meu pai, não tem mais nem uma hora, né? Nem mais uma meia horinha, sequer. Mas eu estou tentando chegar lá, na gratidão, de mesmo que for o que estiver acontecendo, agradecer por estar acordando, despertando no planeta Terra e lutar para que esse planeta seja o planeta que eu desejo, que eu quero para todos vocês e para mim também. E aí, falando em Joana de Ângeles, da outra vez, falando em trabalho, eu também usei esse exemplo. Livro Vida Feliz.
todo mundo conhece, deve conhecer. Geralmente a gente pega o livro Vida Feliz e ao acaso. E a chance desse ao acaso cair a mensagem de número 1 é quase que impossível, né? Você até tenta ali pegar no comecinho, mas às vezes é muito difícil. Tinha que ter uma introdução ali de umas 30 páginas para a gente conseguir pegar a mensagem número 1. E a Joana começa o livro Vida Feliz com a mensagem número 1 falando assim: saúda o teu dia com oração de reconhecimento. Então, se ninguém leu o livro Vida Feliz de início ao fim, começa a fazer diferente. Vou ler uma mensagem, abre aleatoriamente, como a gente tem. Não, a gente acredita que vai vir a mensagem para aquele momento e vem. Mas num outro momento começa a ler as mensagens do Vida Feliz. E aí vocês vão se deparar com isso. E a mensagem de número 2: considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. O trabalho, então, é o nosso progresso. É a fonte do nosso progresso. Estamos trabalhando, nós estamos fazendo troca de energias, nós estamos aprendendo, nós estamos ensinando, e devagarzinho nós estamos crescendo e só passando os degraus da nossa evolução. E aí, no pensamento em vida, o Emmanuel diz assim: não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Adianta, então eu sair daqui hoje e faço, não, agora eu vou trabalhar então. Aí eu venho para cá sem ter vontade, mas venho, eu vou para ali, eu vou para lá. Daqui a pouco eu estou trabalhando, sabe? Para quem? Para outros seres que não são seres que eu gostaria. Aquele trabalhador desanimado tem que parar para pensar. Eu estou desanimado por causa de quê? O que me desanima na tarefa? Porque ao invés de ele estar trabalhando com os amigos espirituais, com o mentor dele, ele pode estar trabalhando com seres que são nossos irmãos, mas que estão na obscuridade e que estão querendo destruir a tarefa do centro. Então, o meu desânimo tem que ter eu tenho que saber de onde vem, qual que é o reflexo disso. Será que eu estou dando ouvido para outros que querem destruir onde eu estou? Ou que querem me destruir, de certa forma, nesse jogo de ilusão? Porque o tempo que a gente não está trabalhando para o bem, a gente está trabalhando para um que não é tão bem assim, que não é tão bom. Porque o tempo todo nós estamos sentindo e sofrendo influência. Abra os olhos da alma para onde e de quem nós queremos ter influência. Porque essa influência é o tempo todo. Parece coisa assustadora? Não, é assim. É assim que funciona. Enquanto nós estamos parados ou caminhando na rua, a gente não tem ideia do que está acontecendo ao redor. Alguns têm. Alguns conseguem ter a visão, alguns conseguem ter a audição, mas nem todos. E aqueles que não têm, não pensem que nada está acontecendo, que está acontecendo. E aí, fé é o nosso ponto. E fé, será que é acreditar? Eu acredito que lá no centro está assim, eu acredito. Será que é isso que é ter fé? Fé
é a gente ter entrega, é a gente se entregar. Jesus se entregava ao que fazia. Paulo se entregou ao que fez, né? Sem medo, coragem, ter entrega. E isso é ter fé, é uma demonstração de fé. Eu vou para o trabalho, eu me entrego no trabalho. Eu vou para o meu ofício material, eu me entrego, faço o melhor que eu posso. Por isso que eu falei que eu trouxe isso para dentro de casa. Eu estou com a minha família, eu tenho que me entregar à minha família. Eu não posso estar ali fingindo que estou ali. Eu estou de corpo presente, não é assim que a gente fala? Corpo presente, eu não estou vivendo nada com eles. O minuto que eu tenho para viver com eles, eu tenho que viver com eles. Eu vou para o lazer, eu não posso fingir que eu estou indo para o lazer com os filhos. Eu tenho que viver com eles o lazer. Eu tenho que me entregar. Então, essa questão de ter fé é ter fé o tempo todo. Eu tenho que me entregar o tempo todo. Eu não posso estar aqui e estar pensando que eu podia estar lá em casa, sentado, tomando um café, fazendo outra coisa, assistindo a televisão. Não, eu tenho que me entregar. Se eu venho para a atividade, seja ela qual for, eu tenho que me entregar àquela atividade. Aquele momento é meu ali. Pode ser que amanhã não tenha como voltar. Pode ser que não tenha mais nenhuma quarta-feira para eu chegar aqui. Essa pode ser a última. Então eu tenho que vir e me entregar ao que eu estou fazendo. Isso vale para tudo na nossa vida, porque às vezes a gente vê o nosso trabalho, o ofício, como algo penoso. Tá certo que a gente às vezes faz algo que não tá com o que a gente pensa em fazer para o resto da vida? Tá, pode ser uma situação momentânea, mas viva esse momento que você está vivendo de entrega, de coisa como se fosse a última vez. Porque às vezes aquela atividade laborativa que você tem não te agrada tanto, mas você vai galgar outra coisa. Mas enquanto você está galgando, não se esqueça, você está vivendo. E os dias estão passando, as horas estão passando. Aquele momento que passou não volta mais. A gente desanima muito fácil. O tempo todo a gente desanima. Não pode ser assim, porque enquanto a gente está desanimando, a gente está dando brecha para que quem quer que a gente desanima, isso aconteça. Se hoje eu vou varrer rua, eu vou varrer rua com vontade. Se eu não quero esse trabalho, eu vou pensar em ter outro. Mas enquanto eu estou nesse, não deixe de viver esse trabalho. Não digo aqui mesmice, não digo quem tem que se contentar com isso ou com aquilo. Não é essa a realidade. A realidade que eu penso, que eu quero tentar passar para vocês é: dedique-se ao máximo em tudo que você está fazendo, porque essas 24 horas de hoje não voltam mais. Então você, foi muito chato, o dia é muito chato, amanhã vai ser muito chato. Eu nem vivi o amanhã, eu já estou achando que ela vai ser muito chata. E às vezes dentro daquele momento ali que eu acho que vai ser muito chato, eu perco a oportunidade de algo que seria prazeroso dentro daquele momento, porque eu não consigo enxergar isso, e aí eu deixo de viver. É menos um dia, e os dias estão passando. Cheguei ali hoje, nós fomos ver foto do meu menino, que a última vez que eu estive estava para nascer, ele já está com 6 meses. Nossa, o tempo está passando. Eu não tinha nem me dado conta disso, que já são 6 meses. Eu estou vivendo 6 meses dele, mas eu não me dei conta que já tinha 6 meses que eu tinha vindo a essa casa. Olha como é que... E aí, será que eu consegui viver esses 6 meses o máximo? Eu tenho certeza que não. Infelizmente. Então, daquilo que eu consegui, ótimo. Consegui, foi,
angariei recursos nesses tempos que eu consegui. E o que eu não consegui, eu perdi. Eu desperdicei. Desperdicei às vezes com mau humor, desperdicei com má vontade. É mentira, eu vou falar aqui que eu não vivo tudo isso. Acordo, tem dia que você não está bem, tem dia que você não está com um humor muito bom, e aí você dá preferência em ficar assim, do que assim, não, tem que mudar, ué. Porque e se hoje acabar tudo aqui? Eu sou espírito imortal, mas a minha oportunidade pode acabar hoje. E aí eu vou entrar numa fila para reencarnar. E na hora que eu for fazer o meu balanço lá, e aí? Você cumpriu lá tudo que a gente tentou programar aqui, que foi o mínimo, né? Porque se fosse para programar tudo que a gente tem que fazer, não dá conta. Mas o mínimo você cumpriu, nossa, podia ter sido diferente, né? Poxa, nossa, aquele dia, ou aquela semana, aquele mês, e aí foi. Então nós vamos ter que programar de novo. Entra na fila aí, pega a senha. Aí a gente deve ficar lá perturbando, né? Querendo vir. Eu imagino que tem hora que deve ser assim. Ninguém fala tão claro, mas do mesmo jeito que a gente perturba aqui, a gente deve perturbar lá, né? Eu não posso ir agora não? Ei, já não está chegando minha vez? Eu preciso cumprir isso aqui. E aí, não, calma, você nem está preparado ainda. Você já foi, você lembra? Você foi 2, 3, 4, não deu, calma. Tenta estudar mais um pouquinho. Então, nós estamos aqui. O momento é hoje. É agora. E Kardec fala para nós: fora da caridade não há salvação. E o que a essência da caridade, a essência da perfeição é a caridade. Isso está no Evangelho, no capítulo 17, sejam perfeitos. E essa perfeição não é o que a gente busca? A caridade não está atrelada a trabalho? Uma coisa não está ligada à outra? Então, para a gente só ver a verdadeira caridade, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, os princípios: a benevolência, que é a boa vontade para com o próximo; a indulgência, que é a facilidade de perdoar; a abnegação, que é a renúncia da própria vontade; o devotamento, que é a dedicação com grande empenho. Se a gente conseguir cumprir um pouco disso, nós estamos cumprindo com muito para o nosso progresso. E aí, para terminar, que eu estou de olho lá no relógio, com a fala da própria mensagem: revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida a indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e de poder. Muita paz a todos.